Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Eu quero ler o capítulo 10 a partir do verso 34, diz assim: Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses, e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo que eu sou filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai, mas se realizo, creio nas provas, que são elas, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem falado conosco bastante a respeito de influências externas que podem prejudicar todo um propósito de vida e assim estabelecer dentro de uma pessoa um reinado que não tem nada a ver com o reinado de Deus, com o reino de Deus. O reino de Deus se estabelece por meio da justiça e paz. Quando a justiça e paz se unem, ali nasce a alegria de um favor imerecido, vinda do coração de Deus. A palavra graça significa justamente isso. A etimologia da palavra significa shari, e shari significa justamente favor imerecido. E ali a raiz dessa palavra, xará, ela remete à alegria. A alegria incontida que todos nós desejamos. Mas aqueles homens, aqueles fariseus, eles lutavam, parece que justamente contra isso, contra o reino de Deus, estabelecendo as suas próprias vontades, a fim de se manter no controle e no domínio de outras pessoas, associando-se assim ao governo opressor de Roma, que naquele momento trazia bastante prejuízo. E eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, a verdadeira revolução, ela ainda é o amor. E não é fácil, na verdade, amar os nossos próprios inimigos, mas nós podemos nos desvincular desses pensamentos e assim experimentar a alegria contida por meio da palavra e por meio das promessas de Deus. Eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto, trazendo para a nossa vida. Fala, Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses. Isso aqui, Jesus está se referindo justamente a lideranças que praticavam injustiças, que não agiam conforme a vontade de Deus. E era como Deus os chamavam de deuses. Deuses significa governantes, pessoas que governavam o povo. E nós sabemos que a própria palavra nos instrui a nós nos submetermos a toda a autoridade. A submissão à autoridade não quer dizer sujeição e nem mesmo subordinação. A palavra, eu sei que ela é um pouco difícil de entender, mas vamos ler o Salmo 82, a qual o Senhor Jesus disse aqui para esses fariseus. Vamos ler, diz assim, ó: é Deus quem preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses. Ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver o culpado e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos, os pobres, libertem-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. Está falando do pobre, do necessitado. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens. O que Deus está falando é que eles são iguais e que eles vão passar pelo tribunal divino da justiça. E muitas vezes nós não compreendemos a justiça de Deus e porque muitas coisas ruins acontecem a nós. Jó fala que aquilo que ele fala assim, ó, contudo nele esperarei, mas diante dele defenderei os meus caminhos. Parece um pouco arrogante, porque fala assim, ainda algumas versões trazem, ainda que eu me mate,
defenderei deles os meus caminhos, mas ele estava defendendo justamente porque ele não entendia o porquê que aquilo tudo tinha acontecido, todas aquelas tribulações, mas ele cria que Deus era justo e bom. E por ele crer que Deus era justo e bom, os amigos dele que apareceram para consolá-lo, na verdade o acusavam de um pecado oculto, que ele tinha consciência que não existia. E nem todo sofrimento acontece por meio de um pecado oculto. A verdade é que nem nós mesmos sabemos. Mesmo nós lemos o capítulo 1 de Jó, no versículo 8, que fala que Deus dá o testemunho falando que ele é um homem reto, íntegro e justo, e temente a Deus, e se desviava do mal, ele entrega na mão de Satanás. Isso parece um pouco cruel da parte de Deus. Mas no meu entender, é que Deus estava justamente colocando à prova o Salmo 24, versículo 15. Aqueles que me temem, eu revelo a minha aliança. E às vezes é necessário um pouco de dor e sofrimento para nós compreendermos a grandeza do Deus a qual nós servimos. Agora, ficamos receiosos e quando o sofrimento vem, nós nos entregamos justamente a essas pessoas que têm o comando sobre nós. Muitas pessoas exercem influência, têm força, a sua opinião tem força sobre nós. O nosso pai, a nossa mãe, algum líder religioso, um advogado numa situação a qual nós estamos passando, defendendo uma causa na justiça, um policial. Muitas pessoas, os governantes, os presidentes, todos eles exercem grande influência. Mas como nós vemos em Daniel 5, Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram à estátua. Eles creiam que Deus era poderoso sobre todas as coisas, assim como Jó. Era isso que Jó estava falando. Contudo, defenderei os meus caminhos diante de Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego fala, rei, se eu não me engano, versículo 25, rei, Deus é poderoso para nos livrar da fornalha. Portanto, mas mesmo que ele não nos livre, nós ainda continuaremos obedecendo a lei dele. Talvez passasse pela cabeça deles todas as leis de Moisés, a qual eles liam constantemente falando, nós não adoraremos imagem e escultura. E quando nós nos desvinculamos, meus irmãos, dessas ordens, há a liberdade tão sonhada que nós pensamos e podemos justamente nos unir ao nosso propósito. Olha só para vocês verem, Jesus continua falando, e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Satanás usa essas pessoas. Eu quero repetir, Satanás usa essas lideranças justamente para criar opressão no nosso coração. Nós sabemos que todos são pecadores, mas nem todos se arrependeram. Nem todos E o arrependimento o que é, meus irmãos? Olhar para Jesus. Quer dizer que eu vou parar de pecar? Não. Provavelmente eu vou cometer pecados novos. Alguns o Senhor, Ele vai tirando no meio do caminho. Não se preocupe com isso. Não se preocupe em caminhar com Jesus. Se preocupe em caminhar no propósito. Sabe por quê? Porque Satanás sabe, olha só, e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Deus tem uma história para cada um de nós. Eu quero ler com vocês porque alguém precisa ouvir isso aqui. Fala assim, em Salmo 139, versículo 16. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando nenhum deles existia. No versículo 15 fala, tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, ou seja, quando eu ainda era espírito. O Senhor já tinha uma história escrita para nós, e essa história era de justiça e fidelidade. Essa história era justamente de uma verdade a qual Paulo fala em Efésios 2:10, que as obras a qual nós fomos feitos para que nós pudéssemos andar nela. Então, quando nós deixamos que a força da opinião desses líderes tome conta do nosso coração e nós nos movemos pela opinião dos outros, o que acontece, meus irmãos? Nós deixamos de caminhar no nosso propósito. O problema é que essas pessoas, elas têm os próprios filtros delas. Sim, o seu pai, a sua mãe, o seu líder religioso, eles têm os filtros deles, daquilo que eles acreditam ser certo para eles. E talvez isso não esteja alinhado com a palavra que Deus tem para a sua vida. Cada um foi de um jeito, cada pessoa caminhou de um jeito na presença do Senhor. Jesus continua falando, afinal o Pai me consagrou e enviou ao mundo, porque ele estava falando que era filho de Deus e que era um do Pai.
E eles estavam justamente atacando Jesus. Meu irmão, eles estavam, deixa eu falar para vocês, o que essas pessoas estavam fazendo? Elas estavam atacando o Deus encarnado na terra. Sabe, tinha uma oportunidade de andar com ele, não conseguiam enxergar nem que tirasse a venda. Eu quero repetir, não conseguiam enxergar nem que tirasse a venda. Olha, eles tentaram o tempo inteiro somente tirar Jesus de cena. Essa foi a vida. Por quê? Porque Jesus não se uniu a eles. Jesus, como eu relatei na ministração anterior, em João 4,35, ele fala, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu desci do céu justamente para fazer a vontade daquele que me enviou. E assim fomos nós, meus irmãos. A felicidade está justamente escondida nisso. Ela não está alinhada com a vontade de um líder, com a vontade do nosso pai, da nossa mãe. Deus tem uma vontade para eles. Eles têm que descobrir essa vontade deles. Eles têm que entrar no quarto de oração, sabe? Praticar o Mateus 6,6 e perguntar para eles. Eu, por exemplo, estou muito ocupado com o meu pecado para ficar de olho no pecado dos outros. E olha só, para vocês verem. Por que eles não criam? Ele fala assim, ó. Não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai, mas se realizo, creio nas provas que são as obras, mesmo que não creiam em mim. E qual que eram as obras do Pai dele, meus irmãos? Jesus, ele exortava, ele disciplinava, ele mandava as pessoas se arrepender dos seus pecados, mas mais do que isso, em amor, ele curava os enfermos, ele expulsava demônios, ele fazia o mudo falar, ele fazia o cego ver, ou seja, ele falava, mas ele também fazia. Amar na prática, amar, sabe, amor sem, a verdade sem amor, ela se torna vaidade. Eu quero falar mais uma vez, a verdade sem amor se torna vaidade. Em Miqueias, capítulo 6, no versículo 8, fala assim, ó, ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente diante de Deus. E eu creio, Alisson falando, que o maior verdadeiro teste de um homem é justamente um teste de humildade, a qual ele sabe que Deus opera através dele e não propriamente nele. A grandeza de um homem não está relacionada ao que ele faz ou ao que ele é, e sim ao semente que ele carrega. Aquilo que ele fala, você se revela, você revela a Deus muito mais com a tua essência de humildade do que propriamente com as práticas de obra. Agora, as práticas de obra mostram ao mundo justamente como nós estamos seguindo a Deus. E era justamente isso que Jesus estava fazendo. Tudo que ele fazia, tanto que Nicodemos reconheceu, falou, mestre, ninguém pode fazer isso se... Um dos fariseus falou, ninguém pode fazer isso se Deus não estiver com ele. Reconheceram, meus irmãos. Alguns reconheceram, mas alguns não queriam reconhecer. Por quê? Porque queriam ficar no seu lugar de domínio, no seu lugar exercendo domínio sobre as outras pessoas. E a verdadeira liberdade está justamente em se desvincular disso tudo, para poder seguir o propósito. Isso às vezes dói, sabe? Desarraigar de um lugar de opressão dói, não é fácil, mas o propósito tem que ser maior que a dor. Eu quero repetir porque alguém precisa ouvir isso, que não está entendendo o que tem acontecido. Satanás tem usado pessoas da sua parentela, Satanás tem usado pessoas do seu meio religioso, Satanás tem mesmo até usado, sabe, autoridades na rua para te oprimir, para te manter sob o domínio dele, usando o seu pecado como, sabe, como a moeda. Agora, Jesus morreu na cruz para que a minha fraqueza não fosse moeda. Eu quero repetir isso, a tua fraqueza não é moeda. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração. A tua fraqueza não é moeda de troca. Não é. Deus não te cobra ela. Deus não te cobra ela. Não, não. Graça, favor e merecido. É somente aceitar. E olha, eu quero terminar falando. Ele falou assim, ó. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Irmãos, saber e entender são coisas completamente diferentes. Saber o que é? Eu posso absorver o conhecimento desde que eu venha aqui, abra a Bíblia e leia. Eu vou ler todos os milagres que Jesus, todas as obras que ele realizou, elas vão estar aqui. Mas o entender, a palavra entender, o sinônimo dela significa justamente apoderar-se, apegar-se. E a fé, no hebraico, ela significa emuná, ou seja, apegar-se a algo.
Bom, eu tenho um conhecimento, estou lá no meio do alto mar, que a boia me salva e o mar revolto. Mas se eu não apegar nela com força, meus irmãos, se eu não apegar ela com força, ela não vai ter poder nenhum de salvar. E o entendimento ele vem por meio do Espírito Santo, sabe? A partir do momento que nós nos colocamos no caminho. Esses são os passos de fé. Sabe, colocar no caminho, meus irmãos. Colocar naquilo que Deus tem colocado no coração. E eu estou pregando aqui para pessoas a quais os pensamentos e os desejos, qual Deus tem colocado dentro do coração dela, tem colidido bruscamente com a religião que foi implantada por meio até de parentes, por meio de líderes religiosos, e ela se sente uma pessoa justamente indigna. Quem é digno? Quem é digno? Eles são? Bom, na minha Bíblia está dizendo que não. Então eu quero ler um versículo para terminar com vocês. É necessário se colocar no caminho, é necessário nós darmos passos de fé. Eu quero ler 1 de Pedro 4,10, fala assim, ó, Deus concedeu um dom a cada um de nós somos diferentes, um dom. O dom fala de algo que nasceu conosco, foi nascido, Deus, é a semente, Deus colocou lá, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. A história que Deus está escrevendo para você, aqui fala, em algumas versões traz a multiforme graça de Deus. A história que Deus está escrevendo para você, meu irmão, a história que Deus está escrevendo para você, minha irmã, Ele não escreveu antes. É uma história diferente de todas as outras. Então não se apegue demasiadamente ao que os outros dizem. Se apegue ao que Deus tem colocado dentro do seu coração. Você perceberá que quando você se colocar no caminho, você sentirá a paz que excede todo o entendimento e ela guardará a tua mente e o teu coração. Isaías capítulo 26, versículo 3. Aquele cujo o propósito está firme, guardarei a mente em perfeita paz. É isso que você precisa, se alinhar ao propósito, tá? Deus está te esperando ansiosamente para que isso aconteça. Eu queria deixar essa mensagem com vocês para que ela possa trazer paz e alento ao teu coração. Até uma próxima mensagem. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.